onde o destino falha e monstros nascem. Esse manhwa mistura tecnologia com artes marciais, e isso deveria ser incrível. A proposta é genial no papel. O setup é ousado, e nos primeiros capítulos, você realmente acredita que está prestes a ler algo especial. Mas tem um problema sério aqui. Um problema que vai crescendo silenciosamente, até você perceber que a obra inteira foi construída sobre uma fundação que impossibilita qualquer tensão real. Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Nessa série, a gente já desmontou o espetáculo vazio de Solo Leveling, mergulhou na complexidade recompensadora de Omniscient Reader, e sentiu a frustração de ver The Beginning After the End desperdiçar um potencial enorme. Cada obra até agora teve seus méritos e suas limitações bem definidas. Hoje, a gente entra em um território diferente. Uma obra que não tenta ser profunda, que não tenta ser complexa, que não tenta subverter expectativas nem construir uma narrativa com camadas. E que por um bom tempo funciona exatamente por isso. Hoje a gente fala sobre Nanomachine. E a minha relação com essa obra é complicada de um jeito específico. Não porque ela prometeu algo que não entregou, como TBAT, mas porque ela entrega exatamente o que promete, e esse é o problema. Me explico. Nanomachine é um manhwa coreano, baseado na web novel de mesmo nome, escrita pelo autor Han Jung-im, com adaptação em quadrinhos, ilustrada pelo estúdio Gyeongganpo Sajo. A publicação começou em 2020, e rapidamente acumulou números impressionantes de leitores, tornando-se uma das obras mais seguidas nas principais plataformas de manhwa. O cenário é o mundo das artes marciais, aquele universo de clãs, sectes, hierarquias de guerreiros e poderes internos que qualquer leitor de manhwa de wuxia vai reconhecer imediatamente. É um cenário com convenções bem estabelecidas, público fiel e uma fórmula que funciona quando bem executada. O protagonista é Cheon Yeo-won, um jovem de posição extremamente baixa dentro do Demonic Cult, uma das organizações mais poderosas desse mundo. Filho ilegítimo, sem proteção, sem status, constantemente ameaçado por meio-irmãos e rivais que querem eliminá-lo antes que ele se torne uma ameaça. É um setup clássico de underdog, que o gênero domina bem. E então acontece o diferencial. Um descendente do futuro envia de volta no tempo uma nanomáquina, uma inteligência artificial microscópica que é implantada no corpo de Cheon Yeo-won. Essa nanomáquina acelera seu aprendizado em artes marciais, analisa técnicas inimigas em tempo real, otimiza seu corpo e essencialmente funciona como um sistema de RPG integrado diretamente na biologia do protagonista. É uma fusão de wuxia com ficção científica que na teoria é genuinamente criativa. Na prática, cria uma série de problemas narrativos que nunca são resolvidos. Vamos começar pelo que Nanomachine realmente acerta. O primeiro acerto é o ritmo. Nanomachine é uma leitura rápida, fluida e imediatamente satisfatória. Não existe a curva de aprendizado densa de Omniscient Reader. Não existe o investimento emocional lento de TBAT. Você abre o primeiro capítulo e em questão de páginas já sabe exatamente o que essa obra é e o que ela quer de você. Essa clareza de propósito tem valor real, especialmente para quem quer entretenimento direto, sem compromisso de alta concentração. O segundo acerto é o protagonista nos primeiros arcos. Cheon Yeo-won começa como um personagem genuinamente calculista e interessante. Ele não é impulsivo, ele pensa antes de agir. Ele usa a nanomáquina não como um atalho para a força bruta, mas como uma ferramenta de estratégia. Nos primeiros confrontos, existe uma inteligência na forma como ele manipula situações. Usa informações que a nanomáquina coleta para criar vantagens psicológicas antes mesmo de entrar em combate físico. Isso é refrescante. O terceiro acerto é o cenário do mundo das artes marciais. O universo de clãs e sectes de Nanomachine é construído com competência. As dinâmicas políticas dentro do Demonic Cult, as rivalidades entre facções, as regras implícitas e explícitas desse mundo, tudo isso cria um pano de fundo que tem substância suficiente para sustentar a narrativa.
Para fãs do gênero wuxia, que querem algo mais acessível do que as obras chinesas tradicionais, Nanomachine funciona como uma porta de entrada bastante palatável. E os primeiros arcos de conflito, quando Qiao Ye-won ainda está estabelecendo sua posição, ainda tem inimigos que representam ameaças reais, ainda precisa ser cuidadoso, tem uma tensão genuína que mantém o interesse. O problema é que essa tensão tem prazo de validade, e ele vence cedo demais. Aqui está o coração do problema com Nanomachine, e eu quero que você entenda isso com clareza, porque é uma crítica que vai além dessa obra específica. O sistema destrói a narrativa. Em obras como Omniscient Reader, o protagonista tem conhecimento superior, mas ainda enfrenta consequências reais, ainda perde coisas importantes, ainda toma decisões que custam. Em Solo Leveling, o sistema de progressão pelo menos exige que Jin-Woo enfrente adversários progressivamente mais fortes, mesmo que a tensão diminua com o tempo. Em Nanomachine, a nanomáquina não apenas acelera o aprendizado, ela essencialmente elimina a possibilidade de falha genuína. Ela analisa técnicas inimigas e encontra fraquezas em tempo real. Ela otimiza o corpo do protagonista continuamente. Ela funciona como um guia que nunca erra, nunca tem limitações relevantes, e nunca cobra um preço narrativo significativo pelo que oferece. O resultado é um protagonista que, depois de um certo ponto, simplesmente não pode perder de forma crível. E quando você remove a possibilidade de derrota real da equação, você remove a tensão. E quando você remove a tensão, você remove o motivo para se importar com o resultado de qualquer confronto. Isso é diferente, por exemplo, de Solo Leveling, onde, pelo menos, a progressão de poder é conquistada através de combates que têm algum custo físico. Em Nanomachine, o poder não é conquistado, ele é entregue. A nanomáquina basicamente diz ao protagonista o que fazer, e ele faz. E funciona. Sempre. O segundo problema é o desenvolvimento do protagonista ao longo do tempo. Qiao Ye-won começa calculista e interessante, mas conforme ele acumula poder, essa característica vai se esvaziando. Ele se torna uma figura de autoridade cada vez mais distante. Respeitado, temido, admirado pelos personagens ao redor, mas progressivamente menos humano, menos falível, menos interessante de acompanhar como indivíduo. A calculista inteligência inicial se transforma em onisciência prática. E onisciência é narrativamente mortal. Os antagonistas seguem um padrão previsível e intercambiável. Cada arco introduz uma nova ameaça. Essa ameaça parece poderosa. Qiao Ye-won aplica a nanomáquina ao problema. O problema é resolvido. O ciclo se repete com variações cosméticas que não mudam a estrutura fundamental. E depois de alguns arcos, você não está mais curioso sobre o que vai acontecer. Você só está esperando ver como vai acontecer. Agora vamos colocar Nanomachine no contexto das obras que já discutimos nessa série. Comparado com Solo Leveling, a comparação mais óbvia, dado o perfil de Power Fantasy, Nanomachine perde em impacto visual e em execução técnica dos combates, mas tem um cenário inicial mais rico em termos de política interna e dinâmica de clans. Comparado com Omniscient Reader, onde o protagonista também tem acesso a informações que outros não têm, Nanomachine é infinitamente mais raso. Kim Dokcha usa conhecimento, mas ainda paga preços reais. Qiao Ye-won usa tecnologia, e raramente paga qualquer preço de consequência. Comparado com Tebate, onde pelo menos existe desenvolvimento emocional genuíno nos primeiros arcos, Nanomachine é mais consistente na sua proposta. Mas essa consistência é a consistência de uma obra que não tenta ir além do entretenimento imediato. O que Nanomachine faz bem é ser exatamente o que é, sem pretensão. É uma Power Fantasy de wuxia, com o elemento de ficção científica como diferencial. Não tenta ser Omniscient Reader. Não tenta ser Tebate. Sabe o que o seu público quer e entrega isso de forma eficiente. O problema é que eficiente e memorável são coisas muito diferentes. Então, vale a pena? Depende de uma pergunta muito simples. O que você quer de um manhua nesse momento? Se você acabou de terminar uma obra densa como Omniscient Reader,
e quer algo que entre pelo olho e saia pelo outro, sem exigir muito de você? Nanomachine serve. É entretenimento competente, tem um ritmo agradável, e os primeiros arcos têm genuíno charme. Se você está procurando uma obra que vai ficar com você, que vai te fazer pensar, que vai ter personagens que você vai lembrar daqui a um ano, procure em outro lugar. Nanomachine é o equivalente de um fast food bem feito. Não tem nada de errado com fast food. Ele cumpre uma função, tem seu público, e às vezes é exatamente o que você precisa. Mas ninguém confunde fast food com gastronomia. E eu acho que seria desonesto da minha parte tratar Nanomachine como se fosse mais do que ele se propõe a ser. A nanomáquina é uma ideia criativa que foi usada de forma segura demais. O cenário de Wuxia tem potencial que foi explorado de forma superficial demais. E o protagonista começa interessante e termina como uma função, um mecanismo de progressão de poder sem as camadas que tornam um protagonista verdadeiramente memorável. Nanomachine me enganou da única forma que uma obra de entretenimento consegue enganar, me fazendo acreditar, nos primeiros capítulos, que estava prestes a ler algo com mais profundidade do que realmente tinha. E isso, no final das contas, é a crítica mais honesta que eu posso fazer. Então me diz nos comentários, você acha Nanomachine genial pela proposta de misturar tecnologia com Wuxia? Ou acha que essa combinação ficou sem graça pela falta de tensão real? Eu quero muito ouvir especialmente quem discorda, porque talvez eu esteja sendo duro demais com uma obra que claramente não quer ser mais do que é. Me convence nos comentários. No próximo episódio dessa série, a gente continua explorando o universo do manhwa, com a mesma honestidade que você já conhece. E eu já aviso, o próximo vai dividir muita opinião. Se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está na dúvida se começa Nanomachine ou não. Esse vídeo pode ajudar na decisão.